proposta da aula de hoje aqui é eu mostrar como que a gente procede para instalar as ferramentas que a gente vai precisar aqui na disciplina. E eu vou mostrar assim, quais ferramentas que eu vou utilizar. Já até aproveito para já dar um aviso muito importante, que muitas das opções que eu vou apresentar aqui e a opção final está muito relacionada com opiniões pessoais. É claro que se vocês forem perguntar e consultar outras pessoas, pode ser que alguns vão adotar as mesmas ferramentas, outros vão adotar ferramentas diferentes. Então aqui eu vou trazer aqui as ferramentas que eu acho mais pertinentes e sempre com o propósito de tornar a aprendizagem mais simples possível. Então eu sempre tenho o objetivo assim de focar na simplicidade. Tudo que é mais simples, mais fácil assim, em geral assim eu opto por essa alternativa. E eu vou trazer aqui outras opções também, aí vocês podem ficar à vontade. Eu vou sugerir, eu vou recomendar uma que eu acho ideal, mas vou mostrar outras alternativas também, né? Só para vocês não ficar presos aí com relação à minha opinião. Pode consultar outras pessoas também, pode testar outras ferramentas. Eu vou trazer aqui algumas alternativas e no final vou ser bem objetivo aqui e mostrar qual que eu recomendo. Vou começar aqui a compartilhar a tela, só para me fazer um esquema aqui no quadro. Então, o que eu vou apresentar? Primeiro, a gente tem algumas distribuições. Então, aqui, deixa eu só deixar registrado aqui, ó. Então, nós temos algumas distribuições do Python. O que seriam essas distribuições? São a oferta, a disponibilização da linguagem de programação e das bibliotecas disponíveis. Então, se nós temos diversas distribuições, é diferente, por exemplo, do R. O R a gente não tem tantas distribuições assim. No R, só assim, para a gente ter um comparativo, no R a gente tem a distribuição oficial padrão, que é o CRAN, e a gente tem algumas outras poucas distribuições, como, por exemplo, o Revolution, que também é uma distribuição, inclusive até parte desse conteúdo é comercial. Então esse Revolution aí, ele tem lá uma versão que é gratuita e tem outra versão que é mais turbinada, que inclusive ela é comercial e eles disponibilizam até um serviço de suporte. Então, assim, toda linguagem de programação a gente tem algumas distribuições, e o Python é diferente. Essas distribuições é a linguagem de programação propriamente dita. Só que o que diferencia uma distribuição da outra é que, às vezes, determinadas distribuições têm algumas ferramentas, alguns pacotes, alguns editores, alguns ambientes de desenvolvimento a mais que facilita todo o processo. Então, assim, eu não posso deixar de falar da distribuição padrão. Essa é a primeira que eu vou mostrar aqui. Inclusive tem até no site oficial lá do Python que a gente faz o download e existe essa distribuição padrão. É uma distribuição bem básica, mas o que chama atenção no Python e que faz com que ele seja uma das linguagens mais populares atualmente é que com o básico, com o que vem no Python, dá para se fazer praticamente tudo. Então, assim, um dos grandes benefícios do Python é a quantidade de ferramentas, de módulos, de pacotes, de extensões que já vem assim com a instalação básica padrão. Então, assim, dá para se fazer muita coisa. Já tem muita coisa pronta e dá para fazer muita coisa. Esse é um dos principais benefícios do Python. Já com instalação básicazinha que seja, já tem muita coisa lá disponível lá para a gente trabalhar. Eu não poderia também deixar de falar da Anaconda. Atualmente aqui essa aqui é uma das mais populares. Eu já usei a Anaconda.
Eu tenho a Anaconda aqui instalada aqui no meu computador, ela é amplamente utilizada, inclusive ela tem até seu próprio gerenciador de pacote, não sei se você se recorda, mas na aula que eu falei do motivo de se utilizar Python, um dos benefícios do Python é que ele tem um senhor gerenciador de pacote. O que esse gerenciador de pacote faz? Ele automatiza e facilita o processo de instalar novos pacotes. Então, assim, ele tem um grande repositório que é distribuído em servidores ao redor do mundo. Então, com um simples comando, é possível a gente instalar bibliotecas com uma facilidade absurda. Coisas que a gente não encontra em algumas outras linguagens de programação, como, por exemplo, C++, tem biblioteca que é extremamente difícil instalar, você pega o próprio Java, tem algumas bibliotecas que são muito difíceis de ser instaladas. Você tem o Python, por exemplo, o R, de certa forma, é semelhante, tem um gerenciador de pacote muito bom, que você pede o pacote que você tem intenção de instalar e ele avalia os mínimos detalhes. Que, por exemplo, o que acontece muito? Qual que é a grande dificuldade de se instalar uma biblioteca, um pacote? E aqui eu falar pacote e biblioteca como sinônimos, tá? São extensões da linguagem de programação. Inclusive, a gente até considera como sinônimos mesmo. Qual que é a grande dificuldade disso aí? É porque às vezes, é justamente as dependências. Você tem lá um bendito pacote e que você precisa usar, mas às vezes ele depende de outro pacote que você, no primeiro momento, você desconhecia. Aí, se você instalar só esse pacote, sem o outro pacote que ele utiliza como dependência, que ele é dependente desse outro pacote, não vai funcionar, vai dar problema, vai dar erro. Então, esse gerenciador de pacote é muito bom, porque ele consulta, ele avalia todas as dependências do pacote, instala todas as dependências. E eu acho que dá para imaginar o tão complexo que é isso, porque você tem intenção de instalar um pacote. Aí esse pacote é dependente de outro. Aí essa dependência costuma ser dependente de outro. Então, às vezes, você vai instalar um pacote, você tem intenção de usar um pacote, mas só que ele tem que instalar mais uns 6, uns 8, e às vezes até 10 pacotes, justamente por causa dessa relação de dependência. Então, o Python tem um grande benefício, que hoje tem esse gerenciador de pacote que faz essa instalação praticamente de forma automatizada, e detalhe, ele quase não dá problema. Atualmente, no princípio era muito complicado, porque ainda não era assim o gerenciador principal e mais utilizado do Python, então ainda não era todo pacote que estava disponível nesse gerenciador, que inclusive é o Pipe, que é esse gerenciador de pacote aqui, ó. Pipe, é um gerenciador de pacote. E eu tô voltando nesse assunto de gerenciador de pacote, com a Anaconda, um benefício, e no meu ponto de vista pode ser uma limitação, que ele tem o próprio gerenciador de pacote. O Anaconda tem um gerenciador de pacote também, que é o Conda. O Conda é o gerenciador de pacote do Anaconda. Só que o grande benefício é que o Pipe também funciona. Então, por exemplo, se o pacote não está disponível no Conda, você pode instalar pelo Pipe também. Que aí, se ele estiver disponível no Pipe, ele vai ser instalado da mesma maneira. Então, esse é um grande benefício. Então, além de ter assim, o gerenciador de pacote assim, original, que atualmente é o padrão do Python, tá? O Pipe. Isso aí, quando eu comecei a trabalhar com Pipe, não é assim. A gente tinha assim, uns 3 gerenciadores de pacote. Então, assim, não tinha assim, um esforço direcionado em apenas um. Então, pelo fato de ter 3, aí tinha pacote que funcionava bem no gerenciador, outro pacote não funcionava, e costumava dar muito problema. E no começo, muita gente, e eu lembro disso, que às vezes deixou de usar o Python justamente porque era complicado instalar novas ferramentas. Teve colega meu que falou, professor Gustavo, eu estou gostando da linguagem de programação, mas só que você precisa de um pacote, você vai instalar o que só dá erro, só dá errado, não funciona. E hoje, o que a gente percebe é que isso aí mudou muito, principalmente aí com a popularização e ele ter se tornado aí praticamente o padrão aí de gerenciamento aí de pacote do Python. O Python, então, está funcionando muito bem e é raro a gente ter... É claro que de vez em quando tem um problema ou outro, mas a frequência de problema diminuiu bastante. Então, o Anaconda ele tem seu próprio gerenciador de pacote, mas o Pipe também, que é o padrão, funciona naturalmente. E assim, eu falei que é um benefício ter o Conda, e às vezes é uma limitação, porque isso aqui, o Anaconda, ele é um empreendimento. Então ele tem essa versão que é gratuita, que é livre, que você pode ir lá e usar. E assim como o Revolution, do R, ele tem uma versão que é comercial, porque ele fornece algumas ferramentas adicionais
como, por exemplo, algumas facilidades lá de processamento em clusters, que é processamento em uma quantidade muito grande de computadores. Então, ele fornece algumas facilidades nesse sentido, e ele fornece suporte também. Então, assim, o Anaconda, ela é uma empresa, ela disponibiliza essa versão livre, que dá para a gente fazer tudo o que a gente faz no Python convencional, mas só que ela tem também essa questão comercial. E a gente sempre fica com o pé atrás com relação a isso, porque é uma empresa, então pode ser que amanhã entre um CEO diferente lá, ou muda a gestão, e pode ser que simplesmente ele fale, ó, agora não tem mais essa versão livre, agora tem só essa versão comercial, e pronto, acabou. Então a gente fica um pouco pé atrás com relação a isso, com a Anaconda. E nós temos um outro aqui também, ó, uma outra distribuição do Python, que é o Win, de Windows, tá? Uma abreviação de Windows, WinPython. Como o próprio nome diz, é uma distribuição específica para o Windows, e aí já fica claro, uma das principais limitações dela é que ela não funciona em Linux. Diferentemente do padrão, da Anaconda, que tem versões para praticamente todos os sistemas operacionais, o Win é uma distribuição concebida especificamente para se trabalhar com Windows. Então, ela não vai funcionar de forma adequada, ela não vai funcionar no Linux, não vai funcionar no Macintosh, por exemplo. Mas só que isso é uma desvantagem, mas se você tiver uma versão disponível do Windows, isso aí não vai te afetar em nada. E por que às vezes é importante ter uma distribuição específica para o Windows? Porque, assim, quem tem o costume de trabalhar mais com computador, sabe que o Windows tem uma série de questões que, às vezes, torna complexo o desenvolvimento de ferramentas neste sistema operacional. Então, ele tem algumas políticas, tem alguns quesitos lá que ele não segue assim, um padrão internacional, e isso, às vezes, dificulta. Então, tem, por exemplo, pacote que não funciona no Windows, que só funciona no Linux, mas só que pela popularidade, e isso aí, essa popularidade aí, você pode traduzir isso aí em quantidade de usuários, né? Então, o pessoal achou interessante criar uma distribuição específica para o Windows, porque aí podia se preocupar e às vezes corrigir aqueles problemas que eram frequentemente encontrados no Windows. Então, às vezes era muito comum. Às vezes tinha pacote lá que você não conseguia instalar no Windows de jeito nenhum. Então, esse WinPython aí, ele já vem aí com uma quantidade muito grande de biblioteca disponível, e vem com algumas bibliotecas que, às vezes, o usuário de Windows sofre para instalar no Python. E aqui, então, eu já falei, a principal limitação do WinPython, sem sombra de dúvidas, é porque ele é específico Windows, tá? Essa é a principal limitação. Mas que pode ser que não te afeta em nada. Se você já tem um Windows mesmo instalado, seja a licença original, ou seja uma licença alternativa, se você tem um Windows, isso não te afeta em nada. Então, essa é a limitação do WinPython. O grande benefício é que, por exemplo, ele já vem com quantidade de ferramentas de biblioteca muito grande. Depois eu vou até mostrar aqui, tem algumas bibliotecas que não está disponível para o Windows no Anaconda. E eu acho que eu já vou até aproveitar e já vou mostrar isso aqui. Então, só para recapitular, já usei muito o Anaconda. Atualmente, eu estou usando mais o WinPython. E aqui, só de curiosidade, ó, vamos dar só uma olhada aqui. Ó, Anaconda, eu estava até pesquisando mais cedo, pacotes. Os pacotes aqui disponíveis aqui do Anaconda. Então, aqui tem a lista aqui de pacotes. Vamos ver aqui o sistema operacional aqui, ó. Sistema operacional Windows 64 bits. Versão mais atual, 3.8. Já vou fazer aqui uma pesquisa aqui em um pacote que eu uso bastante. Esse pacote faz parte do meu dia a dia. Quem trabalha aí com geoprocessamento, quem trabalha com qualquer tipo de análise espacial, provavelmente vai usar esse pacote, que é o GDAL. Vou dar um Ctrl F aqui, ó. GDAL. Então tem até essa lib GDAL aqui, mas não é a GDAL. Então aqui, ó, não tem disponível. Nos pacotes aqui do Windows do Anaconda, tá? Não tem disponível essa versão no Conda, pro Anaconda. Agora vamos ver no Linux aqui, ó.
64 bits, Linux. Vou dar um Ctrl F aqui também, GDAL. Então tá lá. Aqui na distribuição, olha só o detalhe, na distribuição Linux eu tenho a GDAL disponível. Na distribuição Windows eu não tenho. Isso para mim é muito problemático. E um detalhe, porque eu uso muito essa biblioteca, e tem outras também. Tem essa aqui, por exemplo, a Fiona. Fiona que é uma biblioteca muito boa para análises espaciais também. Tem disponível aqui, apesar dela não vir instalada, ó, isso aqui é que está disponível lá no Conda, do Anaconda. O que está com um checkzinho aqui é que ela já vem instalada, que quando você faz o download já vem instalado. Muita coisa já vem instalado. Tem, por exemplo, aqui ó, o GeoPandas. GeoPandas que eu uso muito, não tem nem para Linux. Não tem disponível aqui no Conda. E, então isso aqui eu acho muito complicado. Aí você pode me perguntar, mas então quer dizer que não tem como usar GDAL no Anaconda? Tem. Eu mesmo já fiz isso, já instalei. Só que eu vou falar uma coisa, costuma dar problema. Então, assim, como eu já tenho muito tempo que trabalho com Python, se eu precisar instalar GDAL no Anaconda, eu consigo. Isso é um fato. Eu consigo. Às vezes eu vou passar muita raiva. Acontece que às vezes eu vou passar raiva. E eu não quero ficar passando raiva. Tá? Então, por isso que eu estou optando pelo WinPython. Viu, gente? Isso é importante. Não quer dizer que você não tem condição de instalar GDAL no Anaconda. Inclusive, já teve vezes que eu instalei assim, que foi super simples. Instalei até com o próprio Pipe, funcionou. Já teve vezes que eu tive que fazer uma quantidade de manobra muito grande. Que, no meu ponto de vista, o usuário que é iniciante, ele não vai estar disposto a fazer. E, às vezes, também ele não vai ter conhecimento para isso. E isso causa o quê? A pessoa fica desestimulada. Isso aí é um fato. Em contrapartida, se você vier aqui ó, no WinPython, na descrição aqui do WinPython, e vamos ver a versão, tem até uma versão mais recente ainda, mas não tem tanta diferença, não vai afetar tanto. Aqui já tem até uma 3.9 disponível. Vamos dar uma olhada aqui nos pacotes aqui disponíveis aqui, ó. Vou dar um Ctrl F aqui. GeoPandas tem GeoPandas, que eu uso bastante. Tem GDAL aqui também, ó, já vem instalado. Tem GeoPy, então assim, ele já vem assim com as ferramentas que eu preciso. Por isso que eu tenho optado. Então, só para retornar aqui, ó, na questão aqui desses benefícios, então vamos lá. O benefício do Anaconda funciona em qualquer sistema operacional. Tem versão para Linux, para Linux, Macintosh. O WinPython é só para Windows. Outro benefício do Anaconda é que ele é um pouco mais enxuto. Então, vocês vão ver quando eu fizer o download, o Anaconda vai dar uns 400, alguma coisa mega. Já o WinPython vai dar mais de 700. Então, um tem 400 alguma coisa, o outro tem 700. Justamente porque o WinPython ele vem com uma quantidade de ferramentas maior. Isso é um grande benefício, mas pode ser também uma limitação, porque às vezes vem com alguns pacotes que você não tem interesse, aí está lá entupindo seu computador. Mas só que isso também eu não considero isso muito problemático, porque atualmente a gente tem até uma certa sobra de recurso computacional, de espaço em HD para trabalhar. Então, assim, é diferente de celular, né? Celular, às vezes você tem que instalar um novo aplicativo, aí você tem que ficar deletando um outro aplicativo, eu já estou nessa. Então, assim, minha memória está saturada, então tem que ficar limpando lá vídeo lá no WhatsApp, tem que ficar deletando o aplicativo. No computador a gente não tem tanta essa restrição, então a gente já trabalha com uma certa folga, uma folga razoável. Então isso também não costuma ser muito problemático, não. E nós temos aqui, eu trouxe aqui, só aqui para deixar registrado e para a gente ficar atento. Tem outra distribuição que é essa aqui, é o Python XY. Essa foi a primeira distribuição que eu usei. E eu achei maravilhosa que ela já vinha com tudo. Aqui só de curiosidade, ó. Vamos ver aqui, ó. O Python XY. Olha só que maravilhosa, ó. Ela até se intitulava, ó, a distribuição científica do Python. Então já vinha lá com uma quantidade absurda lá de ferramenta lá de... Quer ver? Ali tem uma figura que é muito bacana, ó. Para processamento de dados... Aqui, por exemplo, as interfaces gráficas com o usuário, processamento de imagem, plotagem 2D, 3D, aqui uma parte aqui de módulos gerais, como, por exemplo, aqui, ó, NumPy, que é numérico com Python, científico com Python, tem essa NumExp aqui, que ela serve para acelerar os processos,
tem essa SIMP, que é para trabalhar com matemática simbólica, gente, isso é fantástico. Você tem lá você tem lá algo, uma função que você quer transformar, ou quer resolver, ou quer simplificar, aí você pode usar essa aí de matemática simbólica. Tem essa aqui para trabalhar com ondas, tem essa aqui que eu usei muito, mas muito mesmo, no meu mestrado, que é a Network X, que é para trabalhar com redes e grafos. Então, assim, ele já vem com uma quantidade absurda de ferramentas, mas só que teve uma pequena questão. O projeto foi descontinuado. Então, assim, ele deixou de ser atualizado, tá? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, eu vou vir aqui até em download aqui, ó, download WinPython. A última versão que a gente tem aqui é a 2.7. E a gente já está na versão Python, o WinPython lá já tá na versão 3.9. Inclusive o Python já liberou a 3.10 para teste. Então, assim, o projeto foi descontinuado. É uma pena, que eu gostava muito dessa distribuição. Mas o WinPython não deixa nada a desejar. É uma distribuição assim que eu gostava bastante. Então, a gente tem essas distribuições. Então, só para ficar claro, gente, essa distribuição... Ah, eu esqueci de mostrar a padrão, né? A padrão aqui, ó. A distribuição padrão do Python. No site oficial do Python, digitei Python no Google aqui, ó. É o www.python.org. É o site oficial do Python. Tá? E você pode vir aqui, ó, downloads, ó. Ó, download da versão 3.9. Aí aqui é recomendado aqui, ó, para esse sistema aqui, já tá até aqui, ó. Windows Installer 64 bits. Já até fez o download aqui, a internet está boa hoje, mas aí é 27 megas. 27 megas, tá? Aqui só de curiosidade, que eu já tinha feito o download antes aqui, ó. Você tem aqui o InPython, que é 736. Você tem deixa eu mostrar como é que faz o download. Já mostrei como é que faz do InPython, né? Do Python padrão. Do Python XY não compensa, que o projeto foi descontinuado. Do Anaconda, digita Anaconda no Google, entra lá no site oficial, www.anaconda.com. Tá vendo? Ele tem comercial, ó. Enterprise. Deixa eu ver aqui em Start aqui se eu acho aqui o... essa aqui, ó, Individual Edition. Deixa eu clicar aqui. Beleza. Aí pode vir aqui em Download aqui. Aí aqui tem um Windows aqui, você vai optar por 64 bits. Isso aí é questão, primeiro, porque atualmente os sistemas operacionais, aí, provavelmente, vocês devem estar usando 64 bits. E segundo, porque o sistema operacional de 32 bits, ele tem uma restrição técnica, que ele não consegue endereçar na memória um arquivo de tamanho superior a 4 GB. Então, isso aí seria 4 GB teórico, mas na prática ele não consegue endereçar um arquivo, um arquivo maior do que 2 GB. Se você estiver trabalhando lá no Python, aí você tem um arquivo lá, uma base de dados muito grande, que você tem que julgar ela diretamente na memória. Se ela é superior a 2 GB, você não consegue trabalhar no 32 bits. Os 64 bits, essa restrição é na casa dos terabytes, então provavelmente a gente não vai ter problema com relação a isso não. Então por isso que a gente deve optar aí pelos 64 bits. Aí aqui chegou aqui, fez o download, já colocou para fazer o download,
e o InPython. Aí pode digitar o InPython no Google. Digitou no Google InPython. Aí o site aqui, principal aqui é o inpython.github.io. Aí pode escolher essa versão aqui mais atual aqui, ó. Tem aqui as versões mais recentes, ó. Lançado recentemente, ó. Quer ver? Dezembro aqui, né? 28 de dezembro. Lançado em dezembro de 2020. Aí pode vir aqui, tem quatro opções. Você não vai escolher essa, porque essa aqui é como se fosse a padrão, é só o Python. Você também não vai escolher essa, porque é só o Python, e além de 72 bits. Aí tem essas duas. Eu opto sempre por essa aqui, ó, que não tem esse code aqui, ó. Porque esse aqui ele vem com um editor de texto que é o VS Code, Visual Studio Code. E eu particularmente não uso, eu até uso, mas não para Python. Eu já tenho até instalado no meu computador, então não uso. Aí eu venho aqui, eu já sei que eu vou escolher esse, né? Sem dot, e aqui sem esse code. Aí vou vir aqui aí pode escolher um dos dois aqui, um dos dois repositórios. E vou escolher esse aqui, ó. Inclusive, ele tem até a maior quantidade de download. Tá vendo? 170 downloads aí. Vou escolher esse aqui, ó. 754. Aí ele demora um pouquinho aí para começar. Aí é só fazer o download. Esse aqui já esse aqui é 720 megas. Fazendo download. Instalação, gente. Eu não vou mostrar aqui instalação, mas eu posso mostrar aqui, por exemplo, aqui do Python. O Python é só clicar aqui, executar. Aqui é porque eu já instalei antes. Vou só desinstalar aqui, só para instalar de novo. É que eu tinha instalado antes aqui para testar. Mas é só clicar em avançar, avançar, avançar. Não precisa assim configurar nada. Tá? Não recomendo assim configurar nada. Anaconda da mesma forma. Anaconda clicou. Não necessariamente. O ideal, o Segato perguntou se o ideal é usar a 3.9. Não necessariamente. Eu sempre opto pela versão mais recente. Mas quem já tem alguma instalação aí, pode usar, tá? Não vai ter grande diferença, não. Vai ter grande diferença se eu estiver usando o Python 2, tá? Do Python 3, assim, não vai ter praticamente muita diferença, não. Pode usar tranquilamente aí. O Anaconda... Deixa eu fechar isso aqui, então, que já fez download. Deixa eu instalar aqui o Python convencional, aqui, ó, aquele menorzinho, o padrão. Mas que já dá para fazer chover, viu, gente? Tem muita coisa mesmo. Aí você pode pegar aqui a instalação customizada. Se você for instalar esse Python aqui, eu até recomendo você pedir para adicionar aqui no caminho, tá? Se você for instalar ele, só ele. Mas como vocês vão instalar o Anaconda ou então o InPython, pode vir aqui, ó, para instalar agora. Esse Kate aí, isso, ele auxilia na sintaxe da função. Então, por exemplo, ele te auxilia na escrita das funções. Então, ele reconhece lá aquele comando que já existe e já te auxilia dessa forma, para te auxiliar a escrever de forma correta lá os comandos existentes lá na linguagem de programação. Então, aqui está instalado, ó, aí já está aqui, ó, na letra P aqui de Python, opa, é o Python 3.9. Aí o que a gente executa, pode escolher aqui, executar isso aqui, ou então o IDE. Vou explicar o que é isso aqui agora. O Anaconda, gente, é só clicar aqui, ó, executar, e só em Next, pode colocar para todos os usuários, ou pode ser só para você mesmo.
todos os usuários você tem que ter aí os privilégios aí de administrador. Aí que o local que você quer instalar, né? Eu não vou instalar não, que eu já tenho instalado, ele demora um pouquinho. Mas é só next, deixa eu ver. Aqui tá falando que não é vazio porque já existe, né? Mas eu não vou nem instalar não, que eu já tinha instalado isso aqui. Mas é só next. Esse aqui, ó, o WinPy, então ele é um pouquinho diferente, do meu ponto de vista, ele é até mais simples. Na verdade, ele tem até um executável aqui, ó, mas na verdade é um arquivo compactado. Então você clicou, vem executar, aí você vai simplesmente escolher aonde que você quer fazer a extração. Aí aqui vamos imaginar, eu recomendo vocês utilizarem um WinPython, tá? Aí vocês vão fazer essa instalação, igual eu estou procedendo aqui. Aí vocês podem escolher aqui a unidade C do seu computador aqui. Ó. Aí você pode ir lá e pedir para instalar aqui. Eu não vou dar OK, não. Aí, assim, a partir do momento que você vai dar OK, aí ele vai criar essa pasta aqui, ó, que eu já tinha feito antes, tá vendo? Ó? WP64 e aqui a versão aqui, ó, 3.9. Então tá aqui. Aí isso aqui já está instalado. Essa é a instalação aí da distribuição. Então é até mais simples, que ele nem instala nada no seu computador. Você só extrai o arquivo em uma pasta. No meu ponto de vista, é uma grande vantagem, que não fica mexendo em nada no seu computador. Não precisa mais disso aqui, é só você chegar e deletar essa pasta. Você deleta aí o software. Tá? Então recomendo vocês instalar aí. A minha sugestão é instalar um WinPython. Minha sugestão é instalar isso aqui. Tá. Falei sobre distribuições. Agora eu vou falar sobre os ambientes de desenvolvimento. Os ambientes de desenvolvimento. O que é isso aí? Isso é o local onde é que a gente programa. É o local onde é que a gente cria nossos códigos. É o local de programar. Tá, gente? O ambiente de desenvolvimento. Aí eu estou adotando aqui essa nomenclatura porque é muito comum, porque assim, às vezes isso é um software, tá? É um editor de código. É um editor de código que vai ter o Python ali junto ali para executar os procedimentos. Aí chama-se de ambiente de desenvolvimento, porque ele tem muitas outras funcionalidades, serve para construir outras coisas. Mas assim, pensando assim, friamente, é o local onde a gente vai programar. É basicamente isso aí, gente. Aí a gente tem uma quantidade muito grande de opções. A primeira que eu vou mostrar aqui, ó, é essa IDE, falando aqui, LE. Aí aqui, isso aqui é uma abreviação, uma sigla em inglês. Esse E aqui é de Environment, então assim, é um ambiente, esse L que é de Learning, então é um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento integrado. É um nome bonito para editor de código. Isso é esse aqui, ó. Ele vem aqui com instalação, com o Python basicão, vem com ele, ó. Quer ver, ó? O Python que eu acabei de instalar aqui, ó. Python 3.9, então tá aqui, ó. É o ambiente de aprendizagem e desenvolvimento integrado. Aí então tá aqui, onde é que eu posso digitar um comando? Por exemplo, aqui um comando básico aqui, ó, 2 mais 2, ele já me dá a resposta. Eu quero executar uma função, por exemplo, de logaritmo. Eu importo a biblioteca matemática, aí aqui eu clico mat de biblioteca matemática, e aqui eu coloco o log, por exemplo, o log de 2 aqui, o log de 2 é 0,69, então tá aí. Aí aqui, esse aqui é a parte que executa, que geralmente a gente chama de console, é como se fosse um motor, é aqui que as coisas acontecem. Mas a gente tem também aqui, ó, você pode pedir um novo arquivo, que isso aqui seria o seu editor. Aí você pode colocar isso aqui tudo aqui, ó. Colocar aqui, ó, para imprimir 2 vezes 8 mais 5. Também vou pedir aqui para ele importar a biblioteca de matemática para me usar a função aqui de logaritmo, de 2 também.
Aí eu posso pedir para executar, ó. Aí ele pede para me salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui em algum lugar. Aí executou aqui, ó. Aí por que ele não mostrou aqui o logaritmo? Porque você tem que colocar aqui dentro de um print aqui, ó. Tem que pedir para imprimir. Então tá aí. Aquela soma lá que eu pedi, né? Aí você pode colocar um do lado do outro aqui. Se tiver só com a tela, fica mais fácil. Porque aí você pode programando aqui no editor de texto. Isso aqui é um editor de texto. É como se fosse o bloco de notas, tá? Como se fosse o bloco de notas aqui, ó. A grande vantagem dele qual que é? Que ele reconhece os comandos aqui, ó, com cores diferentes e ele te auxilia na escrita. Como, por exemplo, aqui, ó, print, aí se eu apertei o tab, ele completou. Eu abri aqui o parêntese, aí ele pode te ajudar a completar aí também. E colore de cor diferente. Então, ele tem algumas facilidades adicionais do que o editor de texto comum. Mas só que eu não gosto dele, porque ele, assim, ele é extremamente limitado. É muito limitado mesmo esse editor que vem com ele. Não gosto. Usei muito, mas muito pouco mesmo. Tá? Então, esse é o IDE. Aí tem um outro aqui, ó. Esse outro aqui também, ó. O Spider, esse é meu preferido. Esse é que eu tenho usado até então. O detalhe do Spider. Olha só por que eu gosto de instalar o Anaconda, por que eu gosto de instalar o em Python e por que eu já instalei o Python XY. Um dos principais motivos é porque eles vêm com esse editor aqui, ó. Esse editor aqui é fora de série, é o que eu mais gosto. Você vem aqui na distribuição do Anaconda, ó, Anaconda 3 aqui, ó, tá aqui, ó, Spider Anaconda. Você vem aqui, por exemplo, aqui onde você instalou o em Python, aqui em C2 pontos, aqui em WP64, tá aqui, ó, Spider. Aí eu vou saber aqui, só para vocês darem uma olhada aqui. Esse aí é um ambiente de desenvolvimento, o editor de código é fantástico, ele é muito bom mesmo. Assim, eu prefiro ele e tem uma quantidade muito grande assim, de usuários também que eu percebo também que prefere o Spider. Tá abrindo, demora um pouquinho para abrir. Então tá aí tem um fundo escuro, você pode optar. Eu para falar a verdade, eu nem opto muito por isso, não. Isso aí o pessoal recomenda, que é muito melhor, né? Cansa muito menos a vista, o fundo escuro. Mas, cara, para mim, assim, para mim, tanto fez, tanto faz. O meu Spider tá escuro porque ele veio pro padrão, ele tá na versão 4, isso aqui eu acho que é a versão 4 do Spider. A versão 4 do Spider veio pro padrão fundo negro. E eu deixo. Por exemplo, lá, meu RStudio do R, ele vem com o fundo branco. Eu deixo, não me afeta. Eu tenho assim, uma certa implicância de ficar mudando as coisas, porque eu tenho que ficar instalando isso aqui muitas vezes. Formato meu computador, eu tenho que instalar, aí depois eu tenho que ficar lembrando. Aí, o que eu penso? Me acostumo logo do jeito que vem, porque é uma coisa a menos que eu tenho que esquentar minha cabeça. Aqui eu vou pedir um arquivo novo, ó. Aí esse aqui é que eu acho fantástico. Ó. Ele tem essa parte aqui que é um editor de texto, então aqui você pode digitar seus comandos lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 9 mais 25. Você pode, por exemplo, importar lá aquela biblioteca matemática lá e pedir para calcular aqui um logaritmo. Olha só aqui o benefício. Ele já reconhece aqui, ele já fala todas as funções disponíveis, por exemplo, o SQRT, que é de square root, raiz quadrada, cosseno, potência, mas aqui vou colocar o L aqui, de logaritmo, log na base 10, aí aqui eu vou colocar aqui um log de 2. Aí aqui, deixa eu ver qual que ele está usando aqui. Aí aqui o F1, isso aqui eu mudei. Tá? Eu falo que eu não mudo, mudei, e já até me arrependi um pouco. Para o padrão F9, você aperta o F9 aí para executar. Aí aperta o F9 e vai executando linha por linha, tá vendo? Ó, executou aqui, ó. Então eu tenho uma parte aqui, isso aqui é o editor, e isso aqui é o console. É o console, é onde o processamento é feito.
importando aqui a biblioteca matemática, calculando aqui o logaritmo, editor e aonde as operações são feitas. Isso aqui isso aqui, gente, é como se fosse um bloco de notas, mas ele colore diferente, por exemplo, os comandos, e ele tem uma questão de complementar, ele tem, deixa eu ver se está funcionando aqui, ele tem uma questão aqui de... Ele tem olha só, isso aqui que eu acho fantástico, isso eu acho maravilhoso, o RStudio tem isso aqui também, e funciona muito melhor no Spyder do que no RStudio, que é o editor do R. Você faz um código errado, ele já vai te mostrando. Antes de você executar, ele já te mostra que você fez coisa errada. Tá vendo que ele colocou um X? Então você já pode ir corrigindo. Ah, você esqueceu de colocar aqui qual número que você quer extrair o logaritmo na base 2. Então aqui é o 2 na base 2, por exemplo. Aí agora não tem mais erro, posso executar. Então, assim, antes mesmo de executar, ele já vai mostrando para a gente os problemas. Então, aqui o principal, bater o olho, esquece esse tanto de coisa aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é para salvar, criar um novo arquivo, abrir arquivo. Tem essa parte aqui que você executa todo o arquivo, mas eu gosto de executar célula por célula, esse aqui, ó. Então, quer executar tudo? Aí você vem aqui e executa. Então, assim, via de regra, eu geralmente uso esse aqui. Aí tem outros aqui também que eu nem sei para que serve. Então, esse é o principal aqui, ó, editor, e aqui é o console, onde o processamento é realmente feito. E aqui eu tenho diversas coisas, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui o explorador de variáveis. Eu vou criar só uma variável aqui, ó, rapidinho, chamada AAA, uma variável, esquece, não me preocupe que comando é esse não, mas isso aqui é uma lista de 20 elementos. Aí eu quero ver os elementos dessa lista aí, ó. Deixa eu criar diferente aqui. Só criando uma lista de 20 elementos. Aí, se eu quero ver que os arquivos são esses, eu posso imprimir na tela, ele me imprime, mas eu posso ver por aqui também, ó. Isso aqui é muito útil. Esse explorador de arquivo é muito útil quando a gente está trabalhando com bases de dados maiores, porque aí dá para você conferir os dados lá, como é que estão. Tem a questão da ajuda, né, que aqui ele está falando aqui, ó, Ctrl+I, se precisar de ajuda, por exemplo, em relação aqui ao logaritmo. Deixa eu ver se vai funcionar. Ctrl+I. Aí, tá vendo? Aí ele me dá ajuda aqui, ó. Tá em inglês, mas se não souber inglês, pode jogar isso aqui no Google. Não sei se tem uma versão... Aqui tá tudo até em português, né? Mas o help aqui eu acho que é tudo em inglês. Mas tá aí. Tem a questão de figuras. Quando eu crio uma figura, ele vem armazenando aqui para mim. E aqui eu posso até gerenciar meus arquivos aqui, ó. Eu posso até ir fazendo uma busca aqui nos arquivos que eu tenho disponíveis. Posso ir retornando aí. Que eu estou na unidade C, por exemplo, tá? Então eu posso, aqui, ó, o WP39, eu posso ir pesquisando algum arquivo por aqui. Esse aqui eu até não uso muito, não. Eu uso bastante aqui, explorador de variáveis, ajuda e figura. E tem mais coisa aqui também. Ah, tem um histórico aqui, ó, tudo que você vai fazendo aqui, ele vai armazenando aqui. Tem até coisa que eu já fiz armazenada de antes, né, da aula. Então ele vai armazenando aqui no histórico. Isso aqui pode ser outro, você perdeu alguma coisa, pode estar salvo ali no histórico. Certo? Então esse aqui é o console. Editor, não vou ficar entrando muito em detalhe. À medida que a gente for precisando, eu vou mostrando mais. Mas é basicamente aqui. A gente escreve, aqui a gente executa. Esse é o Spyder. Esse é o que eu prefiro atualmente, é o que eu mais gosto. Mas tem outras opções também, ó. Deixa eu voltar no quadro aqui. Tem um que é muito interessante, que é o Jupyter. Conferindo, é esse mesmo que escreve. Tem o Jupyter aqui. O Jupyter ele é fantástico. O Jupyter ele tem um conceito que eles chamam de notebook, que é de caderno. Qual que é a grande vantagem do Jupyter? Ali no Spyder, vocês viram que tinha uma parte que era de editor de texto, que eu criava o código, e tinha uma parte que executava. O Jupyter ele é fantástico, porque ele permite combinar texto, escritas que eu tenho intenção de escrever, inclusive até fórmulas matemáticas, por exemplo, colocar o símbolo lá de integral. Eu posso, então, combinar texto, eu posso combinar código e eu posso combinar figura. Então, o Jupyter, eu geralmente utilizo quando eu estou assim, na fase final de criar aquela metodologia. Criei a metodologia, eu vou lá e crio no momento de criação, de desenvolvimento, eu uso o Spyder,
E às vezes, inclusive até quando eu estou com mais tempo disponível, eu vou lá e uso o Jupyter para criar aquele código final ali daquela metodologia, porque eu posso fazer, mostrar, acho que é mais fácil aqui, né? Então aqui também, olha só que interessante, por que eu gosto do Anaconda e por que eu gosto do InPython. Olha o Anaconda aqui, o Jupyter aqui, ó. Jupyter Notebook aqui no Anaconda. Olha aqui o Jupyter aqui também, ó, no meu InPython aqui, ó. Jupyter Notebook, ó. Vou executar, aqui ele está até abrindo aqui, né? Demora um pouquinho para abrir. Inclusive, ele abre aqui, ó, só de curiosidade, ó, ele abre até aqui numa página aqui da internet. Aí você pode criar aqui um novo arquivo, por exemplo, aqui, ó, no Python 3. Aí ele está criando em um novo arquivo. Aí aqui você pode executar, ó, por exemplo, ó, mostrar funções básicas. Aí você quer um código? Não, um texto. Aí chama de Markdown. Aí você executa, então tá lá. Deixa eu copiar, deixar isso aqui. Aqui eu vou fazer diferente. Ó. Aqui eu vou colocar assim, o Jupyter como exemplo. Esse aqui, por exemplo, vai ser o título, um read, um título aí. Executei, então, um título. Isso aqui não é um código, isso aqui é um markdown. Agora, isso aqui é código. Ó. Importe. Logaritmo de 2. Então, tá vendo? Ó, eu posso ir executando e criando. E posso gerar figuras. Deixa eu mostrar um pronto aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir um. Acho que vai ser mais fácil. Deixa eu voltar aqui na outra versão, que eu tenho alguns aqui, ó. No 3.7, que é o que eu estava trabalhando antes. Vou abrir esse outro aqui, porque aqui já tem alguns prontos. Vai ficar mais fácil do que eu achar os arquivos aqui. Aí tá abrindo aqui. Aí esse aqui tem alguns prontos aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Monitoramento de peixe. Então aqui tem um título, né? Tem um autor. Coloquei texto aqui. Coloquei aqui algumas informações. Aí aqui tem código. Vou colocar no texto aqui para ajudar a ficar mais claro, né? Apresentar na tela os dados aqui. Olha só como é que ele armazena aqui numa tabelinha bonitinha. Inclusive, ele até combina com figura. Então, tá vendo? O Jupyter é fantástico para isso. Ele combina texto, combina código e ainda combina figura. Aí depois você pode exportar isso aqui, ó, como, por exemplo, a PDF, pode salvar para HTML. Aí você salva um HTML desse aqui, ó, substitui aqui. Aí você salva um HTML desse aqui, você tem lá no seu computador, lá tá salvo lá pro resto da vida. A metodologia explicadinha. Com texto, com código e com figura. Assim fica muito mais claro, fica muito melhor para entender. Deixa eu ver se eu tenho alguns aqui. Vou achar aqui alguns. Detectar porosidade em amostra de madeira, ó, de 2016. Também tá aí, salvo bonitinho. Ó. Tem aqui todas as funções, as figuras. Só que aqui eu fui preguiçoso, eu não coloquei texto nenhum. Então esse é o Jupyter. Jupyter é muito interessante também. Eu uso de vez em quando para criar aquela versão final da metodologia. Aqui só de curiosidade aqui, ó, deixa eu retornar aqui, no InPython, ele tem um Jupyter Lab, que é muito semelhante ao notebook, mas só que ele tem algumas funcionalidades adicionais.
Eu estou só abrindo ele aqui só para mostrar uns exemplos que tem nele, mas ele é a mesma coisa do notebook, tá? Ele é a mesma coisa do notebook. Só que ele tem só algumas funcionalidades adicionais aí. Eu estou abrindo ele só para mostrar aqui um exemplo aqui, ó, de um documento. Isso aqui veio de exemplo nele, ó. A pessoa colocou até texto com link, né? Aqui, por exemplo, ó, se você quiser pular para o exercício. Então dá para você criar como se fosse uma página da web mesmo. E não é difícil, não, é relativamente simples. Aí aqui eu vou executar tudo aqui, ó. Deixa eu executar aqui. Pedir para executar tudo aqui. Reiniciar o kernel e executar todas as células. Olha só, tá vendo? Dá para colocar esses símbolos aí, ó. Olha só que bacana. Então tá aqui escrita, que você pode colocar a teoria, tá aqui o código que é mostrando o funcionamento dessa teoria na prática, e aqui tem as imagens, que é a representação final aí dessa teoria. Seria a materialização através de figuras aí dessa teoria. Então dá para você criar assim algumas coisas que são assim muito bem elaboradas, né? Isso aí serve. Aí você salva isso em qualquer coisa. Aí você pode salvar isso aí em qualquer mês aqui, tá vendo? Aqui, ó, que eu chamo a atenção, ó. Você pode ir adicionando, ó. 2 mais 2, 4. É isso. É um editor de texto, tá? É um editor de texto com o motor. Deixa eu fechar aqui o Jupyter. Então tá lá, mostrei o Jupyter. Então assim, gente, que eu uso na prática, ó. Que eu uso na prática aqui, ó. Esse, de vez em quando esse aqui. Muito de vez em quando. Funciona em nuvem. Não, na verdade aqui, ó, ele cria, dá para você compartilhar, dá para você trabalhar até em grupo, dá para você fazer o compartilhamento em nuvem, mas só que os arquivos estão todos aqui, ó. Aquele que eu mostrei lá, por exemplo, aqui, ó. Sem o Python não pode ser executado. Aí eu acredito que não, a pessoa vai ter que ter lá o Segato perguntou se vai funcionar sem a pessoa ter o Python. Eu acho que ele vai precisar ter o Jupyter lá para funcionar certinho. Ou então, eu, para falar a verdade, eu nunca testei. Às vezes, conforme um arquivo, pode ser que dê para abrir. Assim, se você quer enviar para outra pessoa, aí você enviaria em HTML. Só que aí, se a pessoa não tiver o Python, né, ela vai ser só poder ver. Ela não vai poder editar, acrescentar, modificar. Aí a pessoa vai ter que ter o Jupyter. Eu acredito que sim. Até mesmo porque faz, eu não tenho certeza, mas é o que eu acho que faz um pouco mais de sentido, tá? Acho que a pessoa, para editar, modificar, acrescentar, ela vai ter que ter o Jupyter lá. Eu acho que assim, esse serviço na nuvem, assim, direto, não tem ofertado. Inclusive, até de curiosidade, às vezes vocês podem até encontrar algum local que tenha isso, porque olha só, aqui, só de curiosidade aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no site oficial do Python aqui. Ele tem aqui um executor aqui na nuvem aqui, ó. Isso aqui é nuvem, ó. Vou pedir para executar isso aqui, ó. Ele tá abrindo aqui, ó. Tá abrindo aqui, ó. Isso aqui é um console do Python. 2 mais 2, 4. Então, para criar algo semelhante ao Shiny, que é do R lá, não tenho certeza se o Jupyter seria o caminho correto. Mas eu acho que o Python deve ter ferramentas alternativas. Eu, para falar a verdade, assim, eu nunca pesquisei, mas você pega o Python, por exemplo, gente, o que é o Shiny? O Shiny nada mais é do que o desenvolvimento de uma aplicação, a materialização de uma metodologia, e ela está disponível no web. Aí você aloca aquilo lá num servidor, qualquer, pode ser até do próprio RStudio lá do Shiny, e a pessoa pode acessar e pode modificar alguns parâmetros ali no web. Não sei se o Jupyter seria o caminho para fazer isso, mas o Python dá para você criar, ele também serve para desenvolvimento web. Então dá para você criar assim, a página que você quiser utilizando o Python. Eu já criei assim, algumas coisas no Python. Aí você pode criar lá uma
uma página mesmo assim na web. Aí eu não sei se tem assim um facilitador tão interessante quanto o Shiny. Deixa eu ver se... faz tempo que eu não mexo aqui, eu não sei se eu tenho acesso aqui à minha conta ainda. Aqui tem um exemplo aqui. Então, o Shiny serve para você criar assim, falando de forma bem direta, é um software na web, né? Interativo, você pode mudar aqui, né? O Python, assim, agora no momento eu nunca usei assim, ferramenta semelhante, tá? Mas às vezes deve ter assim, um facilitador, mas se não tiver, você vai desenvolver uma página no web com Python também. Que vai dar mais trabalho, mas daria certo também. Aí aqui só de curiosidade, aqui tem outros aqui também, ó. Esse aqui eu já usei, que é o Piso. Eu gosto dele porque ele é muito simples. Inclusive ele vem até com instalação aqui do próprio WinPython aqui, ó. Eu já usei ele. Ele é assim, ele é bem simplesinho. Tá aqui o editor, tá aqui o executor. Já usei ele. Eu gostava até bem dele, mas só que eu acho o Spider muito superior. Pisou. Aí tem algumas pessoas. Esse eu nunca usei. Já até tentei usar uma vez, que é o Pichar. É um ambiente de desenvolvimento também. Assim, ele é muito bom. Tem bastante assim coisa até superior ao Spider, mas só que ele é mais chato de fazer as coisas. E outra coisa assim, eu vou ter que instalar. O Spider já vem com a Anaconda, já vem com o InPython. Então, assim, eu vou ter que instalar de forma separada, de forma isolada. Então, assim, é por esse motivo simples que eu não uso. Mas tem muita gente que, assim, que rastam a onda danada por causa desse Pichar. Ele é muito bom mesmo, mas eu vou ter que ir lá, vou ter que instalar, depois eu ter que instalar, vou ter que alinhar isso aí com o Python. Isso aí dá um pouquinho de trabalho. Tem outro também que algumas pessoas, principalmente quem não é assim, quem é da ciência da computação, usa muito o VS Code, que é o Visual Studio, Visual Studio Code. Inclusive eu até tenho ele aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui. VS aqui, ó, Visual Studio Code, eu tenho ele instalado. Só que eu não gosto dele para Python, tá? Aqui eu tenho aqui, ó. Por que eu uso o Visual, o VS Code? Eu uso para criar código em HTML, para criar código em CSS e para criar código em JavaScript, para criar página na internet. Então ele é muito bom assim para desenvolvimento de coisas da internet. Agora, para análise de dados, que é o que a disciplina se propõe aqui, eu não gosto muito dele. Tá? Porque depois aqui, aí você tem que ir lá, você tem que instalar o Python de forma separada, aí depois biblioteca conforme você precisar, você vai ter que instalar também de forma separada também, então por isso que eu não gosto. Assim, se eu quisesse eu usaria, mas só que toda vez que eu fosse formatar meu computador ou fazer alguma atualização, eu ia ter que fazer um tanto de configuração, isso aí no começo não me incomodava, mas hoje me incomoda. E eu acho que é muito ruim, principalmente para quem está começando. Então, por isso que eu gosto do Spider, porque ele já vem com Anaconda, já vem com Python, e eu já posso lá e está pronto para me usar. Então, esse não é um problema. Então, gente, vocês têm acesso a tudo isso aí, se porventura tiver interesse.
Mas o que eu recomendo aí, ó, para ser instalado, recomendação de instalação, instala aí um em Python, e o que a gente vai usar na disciplina aqui é o Spider, tá? O ambiente de desenvolvimento, de criação de código Spider. Amanhã na aula eu mostro mais em detalhe, só focado nele. O IDE que vem com Python mesmo, eu detesto ele, eu acho ele horrível para desenvolver código, e esses demais aí também eu usaria, mas por uma questão assim de comodidade, conveniência, simplicidade, facilidade, eu tenho usado essa dobradinha aí. Mas eu sei que o Anaconda tem se tornado muito popular, mas eu tenho evitado o Anaconda porque eu já passei algumas raivas instalando aquelas bibliotecas espaciais que eu utilizo com muita frequência. Tudo bem, gente? Esse vídeo vai estar disponível, depois vocês podem ir lá e voltar e ver lá como é que faz a instalação aí do Python e do Spider. Já vou interromper aqui a gravação aqui para não ficar muito longo e vou disponibilizar